Aê, pessoal, estamos aqui de volta, dessa vez sim, para falar sobre carvão mineral, gás natural e xisto betuminoso, galera, beleza? Vamos conhecer um pouquinho aí esses três diferentes recursos energéticos, aula 31, parte 2, vamos lá. Começar com o carvão mineral, olha a criança aí, pessoal, olha como que é o carvão mineral in natura, ou seja, na natureza, ele é encontrado dessa maneira. Professor, mas ele é uma pedra. Galera, não é uma pedra, é uma rocha. E é uma rocha de origem sedimentar orgânica, ou seja, pessoal, formada, resultante da transformação de restos vegetais sedimentares. Lembra das chamadas bacias sedimentares? Você tem sedimentos de outras rochas que caem nas áreas mais baixas, certo? E às vezes vão soterrando, inclusive, restos animais e vegetais, né, pessoal? Mas isso daí nós precisamos aí de alguns milhõezinhos de anos, tá, pessoal? Para chegar nesse estado que vocês estão vendo aí, certo? Isso aí não é um processo tão simples não, pessoal, porque existem diferentes tipos de carvão mineral, tá? Diferentes tipos. Dá uma olhada nisso, ó. Quanto menos impureza, maior vai ser o teor de carbono, tá? Então, consequentemente, ele vai ter um potencial calorífico maior, ou seja, quanto mais tempo, menos impureza, mais carbono, e na hora que você queima, ele gera mais energia e mais calor, certo? Nós dizemos aí, pessoal, que o carvão mineral ele tem algumas fases para se compor, tá? Olha lá, ó, a primeira fase é o carvão vegetal, que nós conhecemos, tá? A segunda fase é turfa. A terceira fase ele se transforma em lignito. Na quarta fase em rúlia. E na última fase em antracito. Basicamente, quais são as diferenças? Eu já mostrei para vocês aí em cima da flechinha aí, pessoal. Mas dá uma olhada nesse gráfico, ó. Passando aí de carvão vegetal, que basicamente é madeira, que está começando a se decompor. Para turfa, lignito. Carvão betuminoso, que também é chamado de rúlia. E até chegar no último estágio, antracito, a gente vai perceber, pessoal, que tanto a quantidade aí de hidrogênio como de oxigênio diminui e aumenta aí o que nós chamamos aí de teor carbonífero, ou seja, maior quantidade de carbono. Logo, ele vai se tornar mais puro e com maior potencial aí calorífico para gerar calor mediante a queima, certo? Dá uma olhadinha nesse gráfico aí, pessoal, dá para vocês terem uma ideia de como que a quantidade de carbono vai evoluindo, né? E a quantidade de hidrogênio e de oxigênio vai diminuindo aí ao longo desse processo de formação. Lembrando que eu estou falando de algumas centenas de milhões de anos, certo? Ok? Pois bem, galera. Quando nós falamos de carvão mineral, nós temos que saber que ele é muito utilizado tanto em usinas termoelétricas como em usinas siderúrgicas. O que seriam as termoelétricas? A gente vai falar com mais calma depois, pessoal, mas são aquelas aquelas usinas que geram energia elétrica, só que mediante a queima tanto do petróleo quanto do carvão mineral. Então você efetua uma queima, isso vai gerar calor, vai gerar ali um vapor que vai movimentar as máquinas para poder gerar ali a energia elétrica. Certo? Detalhe, pessoal, bate o olho nesse mapa. Vocês vão perceber que a maior parte do carvão mineral do mundo está no hemisfério norte, ou seja, da linha do Equador para cima no mapa. Eu sei que para cima é errado dizer, só estou falando para ficar fácil de vocês localizarem. Vocês vão perceber que ao norte do Equador, pessoal, nós temos as maiores jazidas de carvão mineral. E curiosamente na zona temperada do planeta, né? Aproximadamente 80% das reservas estão lá. Aí você vai falar, mas por quê? Porque os ambientes mais propícios, pessoal, à formação do carvão mineral são regiões lacustres, ou seja, onde você tem ali água empoçada, tá? E com vegetação florestal próxima. Só que detalhe, né, pessoal, esse carvão, essas manchas que vocês estão vendo no mapa aí, são ali carvões, digamos assim, que se formaram nos últimos milhões de anos, tá? Então as condições da época da formação eram as quais vocês estão vendo aí. Eram ambientes propícios com grandes lagos aí, vegetação florestal que ia se decompondo e caindo no fundo desses lagos. Consequentemente compactado. Ok? Ok? Beleza. Pois bem, galera, os maiores produtores, hein? Ó, Estados Unidos, Rússia, China, Índia. Aí vocês vão perguntar, professor, e o Brasil? Ih, galera, dá uma olhadinha no Brasil no mapa ali, ó. Estão vendo? O Brasil, pessoal, só tem um pouquinho de carvão mineral na sua porção sul. Professor, mas eu estou vendo alguns pontos também no norte do Brasil. Sim, pessoal, mas é uma produção muito insignificante. A produção que tem um pouco de significância no Brasil é essa produção aí no sul do Brasil, tá, pessoal? Dá uma olhadinha nesse mapa que eu acabei de colocar agora do carvão do Brasil, estão vendo? Ou seja, nossas reservas são pequenas,
O nosso carvão é de uma qualidade muito ruim, por quê? Porque ele tem pouco carbono, muito oxigênio, muito hidrogênio, então ele tem um teor calorífero muito pequeno. Você bota ele para queimar e não gera tanto calor, tá? Então a gente depende um pouquinho do carvão que vem de fora, certo? E dá uma olhadinha aí, ó. Concentração no sul do país, galera. Sendo que a principal reserva, aquela que tem um carvão um pouquinho melhor no Brasil, é ali na região de Santa Catarina. Mais ou menos onde ali vocês estão vendo o número 9. Estão vendo? Olha ali, ó, no mapa de Santa Catarina. É a região de Criciúma, uma cidade catarinense. Ok? Próximo, galera, o chamado gás natural. Meu, cuidado. Cuidado, cara. Coloquei agora aí, ó. Existem dois tipos de gás natural, tá, pessoal? Tem um que é de origem fóssil, é aquele que se forma em áreas de formação de petróleo, tá? Então, enquanto aqueles restos de animais e vegetais vão ali sendo comprimidos por rochas ao longo de milhões de anos, vai liberando gás. É o chamado gás natural de origem fóssil, tá? Só que existe um outro tipo de gás também, galera, que é o gás oriundo aí da biomassa. Só que esse gás, ele já é renovável. E é um tipo de energia consideravelmente limpa. Tenta imaginar, por exemplo, o bagaço da cana. Galera, o bagaço da cana é muito utilizado para queima nas próprias usinas para geração de energia elétrica, cara. Tá? Então o gás produzido dessa queima também, vapor ali, vai movimentar todas as máquinas para produção de energia elétrica. É um tipo de gás natural, renovável e limpo. Só que esse gás natural, que é o foco da nossa aula agora, é o de origem fóssil, pessoal, aquele que se forma junto com o petróleo, ou seja, não renovável, certo? Não confunda, então tem dois tipos, mais para frente a gente vai falar do segundo tipo, ok? Origem fóssil, não renovável. Pois bem, pessoal, ele é poluente, só que ele é menos poluente do que o petróleo e o carvão, tá? Ele é uma alternativa até que viável em comparação com o petróleo e com o carvão que poluem muito mais, certo? Só que qual que é o problema? Ele não é renovável. As suas jazidas são finitas. Um dia acaba. Um dia nós não teremos mais, certo? Nossa, professor, mas usa tanto assim? Sim, pessoal, a produção, inclusive no Brasil, vem aumentando muito, tá? Como eu falei para vocês, ó, produção de energia elétrica, nós temos aí, tá? Aquecimento, sistemas de aquecimento em casas aí da zona temperada, países europeus, por exemplo, Estados Unidos, Japão, é muito utilizado o gás natural para efeitos de aquecimento. E combustível veicular, né? Se difundiu muito aí o chamado carro a gás, né, pessoal? Ô, professor, e no Brasil? Pois bem, galera, de acordo com aquela tabela da aula anterior da matriz energética brasileira, em 2013, 12,8% da matriz brasileira era composta aí pela utilização do gás natural, certo? As nossas principais reservas, pessoal, são no estado do Amazonas e do Paraná, isso quando captado em terra, tá? E no litoral do Rio Grande do Norte, Sergipe e São Paulo, quando extraído do mar. Lembrando, né, pessoal, que o gás natural também vai ocorrer em área de ocorrência de petróleo, tá? A nossa produção é muito pequena, pessoal, tá? A nossa produção é muito pequena e a gente depende do gás comprado, importado, adquirido do nosso vizinho chamado Bolívia. Já há 20 anos foi executada uma obra fantástica aí, pessoal, de um gasoduto ligando a região de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, até São Paulo. Dá uma olhadinha nesse mapa. Você tem ali um duto principal lá da Bolívia chegando até o estado de São Paulo e depois ramificado para o sul do Brasil. Estão vendo ali? Esse gasoduto, pessoal, ele tem mais de 3.150 quilômetros, tá? Passa por 5 estados, mais de 135 municípios, só que vocês vão ver o quê? Que esse gasoduto, ele sai da Bolívia, ele vem para São Paulo, que é o grande locus aí da nossa industrialização aqui no Brasil, certo? E de São Paulo distribuída para outros estados, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de Minas Gerais, como é o caso do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, certo? Como eu falei para vocês, a nossa produção, galera, é pequena e nós dependemos aí da importação do gás natural boliviano, certo? Ok? Só lembrando vocês, galera, gasoduto é como se fossem grandes malhas de dutos, né? Como se fossem grandes canos, mesmo assim, subterrâneos, tá? Para transportar, mediante pressão, o gás natural da Bolívia para cá. Perfeito? E o xisto, galera? Olha o xisto que bonitão aí, ó. Quando nós falamos em xisto, pessoal, xisto é uma designação genérica para rochas sedimentares que contenham material orgânico que possa ser servido aí como combustível, né? Que possa servir como combustível. Só que detalhe, pessoal, xisto é um nome utilizado para um tipo de rocha. Só que esse xisto que vocês estão vendo nessa imagem aí, que tem esse material orgânico combustível, não é xisto. É um tipo de rocha chamada folhelho, ou folhelhos, certo?
Então, o xisto é um nome meio que genérico, utilizado aí para essas rochas que têm esse material orgânico combustível. Mas que material orgânico combustível é esse? É o chamado querogênio, galera. Olha a definição que o autor coloca pra gente, ó. Matéria orgânica combustível que se decompõe em óleo quando aquecida. Ou seja, é uma matéria orgânica que na hora que você aquece, ele derrete, ele vira um óleo. E esse óleo pode ser utilizado aí como combustível. Então não deixa de ser uma substância aí combustível, energética, certo? E o xisto, pessoal, ele também teve origem aí em áreas de depósitos marinhos ou lacustres, né, grandes lagos, ricos em matéria orgânica. Só que detalhe, pessoal, quando o assunto é o xisto bituminoso, dá uma olhada nisso, ó. Brasilzão, galera. Olha a incidência de xisto no Brasil, estão vendo? Nós temos algumas áreas com xisto no Brasil. E não são poucas não, hein? Detalhe, galera. A produção brasileira, desculpa, a reserva brasileira é a segunda maior do mundo. Só perdemos em reservas de xisto para os Estados Unidos da América, pessoal, tá? Só que o xisto ele tem um probleminha, pessoal. Ele é uma forma de energia não convencional. Lembra que nós falamos nas aulas passadas? O que significa não convencional? Ela nunca foi muito utilizada ao longo da história. Então não tem tantas tecnologias para extração. Logo, ela acaba sendo uma energia mais cara, certo? No momento, não é viável. Mas, né, quem sabe nas próximas décadas, né, com a ideia aí de que o petróleo ele é finito, que nós utilizamos muito e que provavelmente nas próximas décadas ele vai acabar, ele vai extinguir, o xisto vai se tornar uma alternativa viável dentro de poucos anos. E nisso o Brasil sai na dianteira. Por quê? Porque ele tem a segunda maior reserva do mundo e estima-se que as reservas de xisto no Brasil sejam maiores do que as nossas próprias reservas de petróleo, galera. Então a tendência é que nós tenhamos muito xisto sendo explorado aí nos próximos anos. Só que o xisto também ele tem origem fóssil, logo ele é muito poluente, pessoal. Não é uma energia limpa, tá? Na falta do petróleo pode ser que ele venha substituir, mas ainda assim, no sentido de poluição, é trocar o famoso 6 por meia dúzia, certo? Mesma coisa que trocar o Guilherme pelo Kiko, né? Os dois são feios igual, né? Não tem como, né? Troca 6 por meia dúzia. Tô brincando, pessoal. Um abração para meus dois amigos aí, Guilherme e Kiko, que são dois lindões, ó, moram aqui no meu coração, tá? Pois bem, galera, a principal reserva de xisto que vocês estão vendo no Brasil está aí no número 7, ó. Estão vendo? Onde nós temos o estado do Paraná, pessoal, a chamada Formação Irati. E é nessa região que nós temos aí uma usina piloto da Petrobras. E nós vamos falar muito da Petrobras nas próximas aulas, pessoal. A Petrobras tem uma usina piloto. O que significa isso? Uma usina experimental que está buscando aí produzir esse querogênio mediante a exploração do xisto, tá, pessoal? É um processo chamado aí Petro-6, tá? Mas isso daí, futuramente a gente vai ouvir falar muito ainda. Podem esperar. Ok? Beleza? Estou à disposição de vocês. Me procurem no chat, pessoal. Vamos tirando dúvida, vamos fazendo a leitura da apostila, grifar. Me procurem, por favor. Estou à disposição. Abração e até a próxima.